Depois, né, passe ali, olhe o livro ali, se querer comprar. Quanto é que é o valor do livro? R$50. Conta um pouco do testemunho dele, da vida dele. E é um homem de Deus, irmãos. Amém? Levanta, estenda as tuas mãos para cá. Vamos estar orando pela vida dele. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida do Fabiano. Te agradecemos pelo coração dele. Largou a sua empresa, Senhor, largou a fábrica e veio aqui, Senhor, tão prontamente nos servir. Muito obrigado, Senhor, pelo coração dele, pela vida dele. Nós queremos, no nome de Jesus, Senhor, te pedir que o Senhor continue usando poderosamente a vida do teu filho. Senhor, os lugares aonde ele tem pisado, a planta dos seus pés, o Senhor tem mudado a realidade, Senhor. E aqui na HB não vai ser diferente, Navegante não vai ser diferente, Senhor. Senhor, nós declaramos céus abertos nessa noite. Que o Senhor fale com ele com tanta intensidade, com a mesma intensidade que o Senhor tem falado, Senhor. Que ele possa, Deus, impartir tudo aquilo que o Senhor tem comunicado ao coração dele, ao nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Fica à vontade, que Deus te abençoe. Quer trazer o púlpito para cá? Funcionou? Testei. Vamos lá. Quer que eu tire ele só? Isso. Vamos lá. Quero convidar você a mergulhar comigo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu nunca me imaginei, eu nunca pensei que um dia eu poderia ter algo bom que eu pudesse, a partir de mim, transbordar na vida de outras pessoas. Eu nunca acreditei nisso. E na verdade não tem nada a ver comigo, tem a ver com Cristo. E o que nós vamos falar nessa noite, em meio testemunho, palavras que a Bíblia nos aponta e nos ensina, nós vamos falar sobre transformação. Se você está aqui nessa noite, é porque você busca transformar alguma área da sua vida. Sabe, existem muitas pessoas que, quando acreditam que chegou no seu auge, que está tudo certo, é porque ela parou de olhar para si mesmo. Eu fui uma pessoa que eu precisei permitir Deus tratar e arrancar de mim meu orgulho. Então eu entendo que existem áreas da nossa vida que precisam morrer. Só que para isso eu preciso converter a minha forma de ver. Muitas vezes eu olho e julgo algumas pessoas. Mas quando eu preciso mudar, eu preciso olhar para mim mesmo. E eu trouxe uma conversa para que nós possamos caminhar junto nessa palavra e que o Espírito do Senhor possa trazer a revelação para que nós possamos acertar alguns pontos para que a gente possa viver o extraordinário do Senhor. Tem algum empreendedor conosco aqui? Ótimo. Tem alguém que sonha ser empreendedor? Isso são dons e talentos que Deus dá. Se você deseja, ore por isso. Só que quando você vai empreender, você já precisa entender que empreender tem a ver com servir pessoas. Não tem a ver com enriquecer você. Para você ficar rico, existem várias outras ferramentas. Mas para você empreender tem a ver tudo com pessoas. A sua empresa, o seu negócio, o seu comércio, ele tem que ter o propósito claro, como servir pessoas. Só que eu não nasci sabendo disso.
E eu fui sabendo com o passar do tempo. Eu trouxe um título para essa mensagem, e eu quero nós mergulharmos nela. O título dessa mensagem diz: deixar o velho e viver o novo de Deus. Todos os dias eu avalio a minha vida e penso, o que eu preciso deixar? Porque para nós vivermos o novo de Deus, tem a ver com deixar o velho para trás. Só que muitas vezes deixar o velho fica difícil, é doloroso, porque nós somos apegados a muitas coisas que não acrescentam mais nas nossas vidas. Nós entendemos que há tempo para todas as coisas. Então, viver o novo de Deus tem a ver com deixar o velho. Eu queria que você refletisse nessa hora. O que você espera viver em Cristo? O que você espera viver na sua casa como o homem, o sacerdote, o provedor? O que você espera? E o que você tem como entendimento ou discernimento que precisa deixar? Existem decisões e escolhas que você precisa tomar. E eu precisei tomar muitas delas. Existe um homem na Bíblia chamado cego Bartimeu. Foi a minha primeira ministração. Eu não sabia que Deus estava ministrando comigo, mas eu era esse cego. Eu fui esse cego. E nós vamos falar sobre esse texto. Mas antes de falar do texto, eu quero dizer para você que o tão importante você viver o novo de Deus é você deixar algumas coisas para trás. Então eu vou contar uma história muito rápida. Alguns anos atrás, o Fabiano, ele vinha do ramo de venda de automóveis. Ele ficou milionário por 4 vezes e ele faliu 4 vezes. E uma dessas caminhadas, ele encontrou uma empresa que na proposta da empresa iria revolucionar a história financeira dele. Então, ali, a ganância, a ambição tomou o coração desse cara. E esse cara largou a família, largou tudo que tinha para uma viagem em uma cidade bem distante daqui, lá em Manaus. E quando ele largou uma esposa, ele largou seus filhos. E esse cara que eu estou falando sou eu. Um covarde, mentiroso, um cara que gostava de enganar e que ele não estava nem aí se outra pessoa perdesse para que ele ganhasse. Então esse homem, ele foi para esse lugar. Ele ficou um tempo nesse lugar. E as coisas começaram a dar errado nesse lugar. Ele sentiu o que era fome, o que era medo de estar só em um lugar distante. E ele sentiu a dor da saudade. Eu não sei como que é o teu relacionamento com os teus filhos, mas eu como pai, eu quero dar um conselho para você. Viva intensamente com os seus filhos, para que você não carregue uma dor de arrependimento, de tempos que você perdeu por coisas. Então eu abandonei tudo, eu abandonei os meus filhos, eu abandonei minha esposa, e quando eu cheguei naquele lugar, aquilo que eu carregava intensificou ainda mais. Eu me perdi na prostituição. Eu destruí a minha casa. Eu arrebentei a minha casa. E eu não estava entendendo que aquilo que me governava eram os meus sentimentos. E eu entendia que o que poderia me posicionar sempre seriam os meus sentimentos. Mas eu aprendi que os sentimentos são enganosos. Eu entendi que o que precisa me governar é um propósito claro. Mas o que me governava eram os meus sentimentos. E a mentalidade sempre buscando, a mente sempre buscando um prazer e um desejo. E aí passamos por alguns dias, por alguns meses, e chegou um tempo que eu não consegui mais aguentar. E eu falei para os meninos que estavam comigo, eu disse para eles que eu precisava procurar uma igreja. Eu precisava, gerou esse sentimento de eu entrar em um ambiente desse. E nós começamos a procurar uma igreja. E inclusive tem um rapaz que foi comigo aqui da cidade de Navegantes. E nós encontramos uma igreja. E foi uma das primeiras vezes, ou a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. E quando eu entrei naquele lugar, a percepção que eu tinha é que estava tocando uma sonzeira. Que som massa, porque eu sempre gostei de som. Só que aquela sonzeira, ela começou a tocar e começou a entrar dentro de mim. Aquilo que eu entendia como uma sonzeira era uma adoração, um louvor, e aquilo foi gerando em mim uma sensação de morte. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu me encontrei em um lugar
que eu tinha plena convicção que ali eu iria morrer. E conforme eu mais chorava naquele lugar, conforme eu mais me entregava naquele lugar, é como se fosse uma mudança de entendimento, é como se realmente as escamas dos olhos caíssem, e eu comecei a ver todo o mal que eu tinha feito à minha casa, aos meus filhos. E eu comecei a ter noção sobre aquilo. E ao acabar o culto, ao encerrar o culto, eu lembro que o pastor, ele perguntou se alguém queria uma oração. E eu estava chorando demais. É uma igreja bem grande da cidade de Manaus. Eu acredito que tinha mais de 1000 pessoas. E quando ele chamou, tinha várias pessoas que queriam oração também. E foi aquela multidão lá para frente, irmãos. E eu fui lá no meio deles, cabeça baixa, chorando. Então eu comecei a ter um encontro com Cristo. Irmão, religião não converte ninguém, cara. Se você não entender quem é Cristo e quem você é na mesa, você vai andar em círculo a sua vida inteira sendo governado pelos teus sentimentos. Os sentimentos são enganosos. Os sentimentos têm o prazer de levar você a se embriagar com o prazer e matar você. E naquele momento a qual eu estava lá, eu percebi que as pessoas batiam em mim e tentavam me chamar, mas eu entrei em um momento com Cristo. E eu falei, o que eu estou fazendo? E isso gerou em mim arrependimento. Todo encontro verdadeiro gera de dentro para fora o genuíno arrependimento. Porque se eu não tiver o verdadeiro arrependimento, meus irmãos, eu sempre vou estar alimentando os desejos. E os desejos precisam ser mortos por você. Você precisa eliminar. O pecado, ele é uma consequência de um desejo que você não matou, que você alimentou. E então eu percebi que me chamaram. Eu olhei para cima e a pessoa me disse assim: ei, o pastor está te chamando. Então eu olhei, eu cheguei lá na frente do altar e ele se abaixou. E eu recebi 3 palavras que transformou a minha história. Ele se abaixou e disse assim: filho, tem um recado de Deus para a tua vida. Deus manda te dizer que vai te levar para a tua terra, sarar o teu casamento e as tuas finanças. Foi nessa palavra que eu me converti. Foi nesse encontro, um único encontro, uma única oportunidade que me levou a ser o homem que eu estou construindo os dias de hoje. Um encontro. E o que eu entendo disso? Toda conversão muda destino. Toda conversão muda tudo. É outro plano. Eu saí daquele lugar sem saber o que eu estava falando, mas eu saí daquele lugar dizendo: agora eu sou crente, agora eu sou crente, porque eu acreditava que um título mudava a pessoa. O título não muda ninguém, é de dentro para fora. Eu saí convicto que eu precisava mudar e que eu não era mais aquele cara. Eu saí decidido. Então eu falei para os meus 2 amigos, quando nós saímos de lá, e disse: eu agora sou crente. Eles: eu também. Ninguém entendia o que estava falando, mas tinha uma voz dentro de nós que falava, irmão. Uma voz que nunca se calou, era eu que nunca ouvia. Uma voz que sempre esteve no mesmo lugar me aguardando. Essa voz que fala com você, essa voz que posiciona você, essa voz que confronta você, é uma voz que alinhou o meu destino. E então eu saí de lá e está tudo certo, eu vou voltar para casa. Mas eu não tinha mais dinheiro para voltar. Tinha acabado todo o nosso recurso, nós estávamos passando fome naquele lugar. E eu aprendi o que é esperar pela provisão do Senhor. Eu sempre fui de fazer com os meus braços. A minha palavra sempre era o seguinte: deixa que eu faço, eu consigo, eu sou bom, eu que faço. E Deus permitiu eu acessar um lugar para mostrar que Ele é Deus. Eu não tinha mais recurso, eu não tinha condições nenhuma. Mas um dia depois, porque Deus tem pressa de mudar a minha vida e a sua vida. Desde a hora que você se posiciona, Deus tem pressa. Um dia depois, eu consegui uma pessoa que me ligou, pagou a minha viagem e me trouxe para Blumenau. E ali a luta começou, os processos começaram.
Eu lembro que o meu amigo Daniel, ele foi me buscar no aeroporto de Florianópolis. Eu estava dias sem comer. Ele perguntou se eu estava com fome. Eu disse, eu estou com muita fome. Ele levou a minha esposa, foi a esposa dele. A minha esposa ficava sentada no carro lá no outro lado, com nojo de mim, pensando como que ela poderia fazer para me matar, porque nós tínhamos uma boa casa na época. E eu pensando totalmente diferente, como que eu posso fazer para ela me perdoar? Fomos naquele restaurante, comemos. E quando eu cheguei em casa, nós entramos na sala, eu me lembro como se fosse agora. E eu disse, eu preciso falar contigo. Ela, não fala mais comigo. Eu não quero ouvir tua voz. Eu preciso falar. E talvez seja a última vez que tu me ouça. Mas eu preciso falar. Então eu fui na frente dela e me posicionei. Não mais como o homem que eu era. Não mais como um mentiroso, não mais como um traidor, não mais, mas eu me posicionei como um filho do Senhor e disse para ela, presta atenção, Giovana, nós vamos mudar a nossa história. Um encontro, uma palavra e um posicionamento. Isso fez toda a diferença. De lá para cá, Deus tem me guardado e me livrado de muitas tentações e perigo. Mas Ele tem me elevado em lugares de santidade. Ele tem me colocado em mesas com reis. Ele tem me colocado com homens, para que eu possa posicionar eles com aquilo que hoje eu estou sarado. Porque o ferido fere, mas o sarado sara. É esse lugar que o Senhor quer elevar você. Você apenas não se converte, você é transformado, irmãos. Oh, aleluia! Já que vocês estão bem motivados, nós vamos mergulhar mais ainda. E aí começou um negócio chamado processo. Processo. Porque tudo que você for fazer, por mais que você se arrependa, a consequência acompanha você. A sua alma sabota você. O passado vem e te confronta. Mesmo que você fuja do pecado, o passado, através da sua alma, manipula você para dizer que você não é esse cara. A pergunta é, quem você tem ouvido nesses dias? Quem você tem ouvido nesses dias? A sua alma, ela vai sabotar você. É por isso que nós não podemos andar só. Nós precisamos andar com homens posicionados no Senhor, para que nós possamos deixar de ser orgulhosos e estar pronto para ser confrontado. Tem alguém que está pronto para ser confrontado? Olha aí, pastor Kleber, olha aí. Olha aí. Deixar o velho e viver o novo de Deus. Uma oportunidade. Eu deixei tudo lá. Eu nunca mais me relacionei. E eu peço para que Deus sempre me guarde. Porque aquele que está em pé, cuide para não cair. Mas eu tenho fugido disso, irmãos. Nós estamos em homens e podemos falar. Quando você olha uma vez é porque você olhou. Mas a segunda e a terceira é fatal. Então eu entendi que para que eu pudesse ser liberto, eu precisava assassinar os meus desejos. Sabe aquilo você brigando com você? Alguém já brigou? Você já brigou contigo mesmo? É você brigando com você, meu irmão. Isso é mudar de nível. Aquele nível raso que você andava. Ei, eu entendo que em Cristo precisa ter morte. Em Cristo eu preciso ir para a cruz, morrer, para que eu possa ressuscitar com Ele. Então eu preciso deixar tudo para trás e viver o novo de Deus. A pergunta é, você está disposto a deixar o velho para trás? Porque é um posicionamento. Eu não voltei atrás daquilo que eu falei. Eu falei que nós mudaríamos a nossa história. E nós temos um versículo bíblico aqui que me ensina demais. E foi a minha primeira ministração. E em dezembro Deus me lembrou desse versículo e dessa palavra. E eu quero dividir com você. Se você trouxe sua Bíblia, abra em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. E então eu vim de Manaus, 4 falências, mas estava tudo certo. Se der tudo errado, nós temos uma casa que vale R$1 milhão.
Deus tem que ser a sua única expectativa, meu irmão. Porque até isso em 2008 eu perdi. Com aquela tragédia que deu em Blumenau, a casa caiu e nós fomos... Literalmente a casa caiu e nós fomos morar em um kitnet 4x5. E eu comecei a aprender, a descobrir quem eu era de verdade. A tua essência Deus vai curar através do exemplo de Cristo. Mas Ele não vai matar a sua essência, mas Ele vai matar os hábitos mundanos que são criados e desenvolvidos dentro de nós. Então, a quinta falência, eu já estava em Cristo. E ali tudo muda, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você, que você talvez vai ficar um pouco preocupado, mas fica tranquilo, Deus é fantástico. Deus não muda ninguém. Deus não conserta nada. Ele quebra e faz novo. Esquece, Ele não vai consertar. Porque Deus, nada quebrado, nada fora do lugar, nada faltando e tudo limpo. É assim que Deus comunica. Ele nos faz um vaso novo. Porque para que possa derramar do vinho novo, nós precisamos estar puros, santificados e transformados nele. E aí de repente você fala, mas como que eu vou chegar nisso? Apenas comece. O próprio Espírito te conduz. Apenas comece. Vamos para a palavra. Eu gosto muito desse texto, porque esse homem chamado cego Bartimeu, ele era um homem que afirmaram uma identidade para ele, e por muito tempo ele acreditou. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Como que Deus nos encontrou? De qual forma que Ele nos encontrou? E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse cego, irmãos, nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso entendimento. Porque eu era um homem cego. Eu até tinha alguns talentos, mas esses talentos tinham vida útil. Então eu andava à deriva, eu andava cego. Eu não tinha uma visão ampla. Eu tinha medo do amanhã, eu tinha medo da segunda-feira. O medo, ele está presente no homem mais forte. Só que quando ele me governa, quando o medo me governa, eu deixo de ser e fazer aquilo que Deus me dá para ser. Então eu preciso entender que esse cego Bartimeu muitas vezes se encaixa naquilo que éramos ou naquilo que ainda estamos sendo. E eu queria que você abrisse sua mente sobre isso. A primeira coisa que o versículo fala, ele fala e afirma sobre um mendigo. Você viu ali? Fala sobre um mendigo. Ela afirma que ele era um mendigo. E talvez em algum tempo nós nos comportamos como mendigos espirituais, porque não nos entendemos verdadeiramente quem somos na mesa do Senhor. Eu preciso entender que isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com pai e filho. E agora eu não sou mais um adotado, um perdido, eu tenho um pai. Eu preciso entender que muitas vezes eu me comporto de maneira como um mendigo, porque quando eu sou um mendigo espiritual tem a ver da seguinte forma: o mendigo, ele só espera receber, só ganhar algo de alguém. E o mendigo muitas vezes é vitimista. Irmãos, há uma força sobre a sua vida, há uma unção, há um poder da parte de Deus sobre a sua vida que é homem, que você precisa conhecer.
Há algo tão forte da parte do Senhor na sua vida que está pronto para construir algo novo todos os dias. Há algo da parte do Senhor que está pronto dentro de você para você perdoar e pedir perdão todos os dias. Há algo dentro de você que está pronto para matar esse homem orgulhoso, essas atitudes orgulhosas. E muitas vezes, de maneira espiritual, eu me torno um mendigo porque eu sou vitimista, porque eu poderia dizer o seguinte, eu dizia isso antes: cara, você não sabe, eu perdi, os meus pais se separaram com 5 anos, eu via meu pai se prostituir, eu vi minha mãe se prostituir, e é por isso que eu sou assim. Vitimismo. Esse legado foi rompido, essa maldição foi rompida, agora é a partir de mim, é outro tempo, é outra vida. Aquilo que você viveu com seus pais não tem mais nada a ver com aquilo que você vai ver com seus filhos. Eu precisei entender que o meu pai e minha mãe deram o melhor que eles tinham comigo. Eu precisei ir na casa deles e pedir perdão, porque o instinto de mendigo espiritual, sendo vitimista, falando para os outros que eu fazia isso por causa daquilo, precisava morrer. Agora eu peço a você, pense, como está a sua família? Como estão seus pais? Você tem julgado eles até os dias de hoje? Uma vez eu perguntei para Deus, por que meu pai nunca me pegou no colo? Por que meu pai nunca falou que me ama? Por que ele só me dava valor quando ele estava bêbado? E Deus falou assim: você sabe que idade ele tinha quando o pai dele morreu? Eu disse para Deus: não sei. E eu sempre perguntava para o meu pai e ele não falava. E um dia eu vim aqui, ele mora em Navegantes. Ô pai, vamos dar uma volta na praia? Vamos? Que idade tu tinha quando teu pai morreu? Ó filho, entre 5 a 8 anos. E ali ele morreu. E ali eu entendi. Meu pai não sabe o que é uma palavra de amor, um colo, um cuidado de um pai. Como que alguém pode dar aquilo que nunca viu, aquilo que nunca recebeu, aquilo que nunca entendeu? Então eu entendi um pouco mais sobre isso. Eu entendi que a maldição hereditária, aquilo que queria vir sobre a minha vida, aos 5 anos o meu pai perde o pai dele, aos meus 5 anos os meus pais se separam, e aos 5 anos que o meu filho Lucas, o mais velho, tinha, eu estava separado da minha esposa. Mas tudo isso muda, meu irmão. Então eu preciso entender se em alguma área da minha vida eu atuo com uma mentalidade de mendigo, esperando receber, ganhar algo de alguém ou ser vitimista. Neste novo tempo precisamos sair do lugar de apenas receber e acessar o lugar de transbordar. Aquilo que você já tem é suficiente para transformar uma outra vida. Eu preciso transbordar a verdade, a justiça, a generosidade e o amor que já recebemos. O homem, ele tem um problema de, alguns homens, né? De se sentir amado. É ou não é? Não, eu não consigo me sentir amado. Por quê? O sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente para provar o amor que Deus tem por você? Você precisa de algo a mais do que isso? Então todos os dias eu me lembrava do sacrifício de Jesus, para que essa sensação morresse dentro de mim e a minha alma parasse de me manipular, contando que eu não sou amado por ninguém. Então eu tentei ser amado por vários, e aí eu sou frustrado, porque quando você não entende a sua identidade em Deus, todo aquele que der atenção para você se torna seu pai, e você é frustrado porque nem todos têm a mesma compreensão um com o outro como Deus tem com você. Ainda bem que eu vim. Vocês são bem doidos, hein? Quando nós começamos a ministração, nós falamos de viver um tempo novo em Deus. Deus sempre renova muitas coisas e principalmente áreas da nossa vida. Só que para isso eu preciso avaliar a minha posição, a minha conduta, a minha forma de pensar, a minha forma de ser. Sabe, eu vejo pessoas com pensamentos e sonhos limitados. Eu sempre fui o cara que sonhei, eu morei num morro. Como o pastor falou, fica tranquilo que o Fabiano veio da favela. É isso aí, cara. E está tudo certo. Mas eu nunca deixei de sonhar.
Por que muitas vezes abrimos uma gaveta imaginária e pegamos os nossos sonhos e colocamos e fechamos e não nos achamos dignos de realizar sonhos? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele disse assim para mim: Fabiano, se eu conseguir uma renda para sustentar minha casa, pagar minhas continhas, pagar o estudo dos meus filhos, tá bom. Sabe o que eu falei para ele? Tu és um miserável, porque Deus, Ele quer derramar para você transbordar na vida de outros. Mas se você só deseja para você, como que você vai ter para transbordar na vida de alguém? Mudança de mente, metanoia, irmãos. Por muito tempo foi falado que o dinheiro é maldito. Maldito são as tentações, a forma de você administrar ele, porque ele pode ser bênção. Pega o seu dinheiro, vai numa casa de alguém, uma família que está passando fome, e compra comida para ver se esse seu dinheiro não é bênção na vida deles. Vai numa casa de recuperação, abraça os caras, leva recurso para que essa casa continue. Pega um morador de rua, para de julgar que o cara está ali. Você não sabe o que levou ele ali, mas paga um prato de comida para ver se o seu dinheiro não é bênção na vida de alguém. Eu gosto do culto dos homens que nós podemos rasgar, né? Quando reconhecemos quem é Cristo e o que Ele fez por nós, os nossos olhos são abertos, que vejamos e nós vamos ver e viver uma nova história. Deixa eu trazer clareza para você. Quando você reconhece quem é Cristo, para eu poder reconhecer quem é Cristo, eu preciso ter profundidade com Ele. Porque eu vou ser sincero para vocês, eu me converti em 2008, mas verdadeiramente eu me converti lá para frente, principalmente quando o pastor Kleber começou a me bater. Então, talvez nós carregamos um instinto religioso, mas quando eu reconheço quem é Cristo e o que Ele fez por nós, os meus olhos são abertos, irmãos. Você consegue viver e ver algo novo na sua vida. Não existe um encontro com Cristo e você viver a mesma vida. Deus mudou inclusive a minha profissão. Ele me tirou da venda de carro, que eu fazia isso há 15 anos. Eu não precisava nem ter dinheiro para ganhar dinheiro com carro. Eu sabia quem compra, eu sabia quem vende. Mas a minha expectativa estava no cifrão, em mim, porque eu sou bom. Então Ele me ensinou quem é bom. Eu precisei ser dependente dEle. Então na minha conversão, a loja que eu tinha começado depois de Manaus, Ele mandou um recadinho para mim. Ele mandou dizer o seguinte: o teu tempo com venda de automóveis acabou. A partir de agora você começa com aquilo ali. E a boca do profeta, quando falou aquilo ali, era produto de higiene e limpeza. Sabão, amaciante, desinfetante, para ganhar R$3 por galão. Eu andava com a BMW do ano. O que ele fez? Deus é perfeito, mano. Ele precisava matar o Fabiano Orgulhoso, porque o Fabiano Orgulhoso jamais estaria aqui. Ele precisava matar essa soberba. E eu fiquei 6 meses brigando com ele, tentando tocar a loja. E essa falência foi a 5ª. E eu estava nele. E sabe o que eu fiz? Pergunta para mim, o quê? Obedeci, cara. Peguei o galãozinho de sabão e de desinfetante e comecei a bater porta a porta. E ali eles falaram: você não é aquele cara que tem aquela lojona de carro lá? É. Fabiano, tu tá com a Fiorino velha, fumando? Eu não, o carro. Mas cadê a tua BM? E cada lugar que eu ia, eu levava uma porrada na boca. Aí eu fui tentando, eu fui orando. Eu me converti, os irmãos me deram uma penca de CD assim, ó. Eu só escutava louvor. Eu só comia, cara. Eu precisava me alimentar daquilo. E eu fui entendendo que Deus foi transformando. Mas quando eu obedeci, irmãos, aí vocês vão me chamar bem de louco o que eu vou falar. Quando eu obedeci, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a sonhar com formulações de produto. O Fabiano que fala com você tem a 4ª série do 1º grau. Tinha um instinto de inferioridade e era gago. E as pernas dele, ninguém pegou no colo porque eu usava um aparelho. Eu tinha as pernas toda torta.
Mas nada disso nos para quando nós temos um encontro com Cristo. Nada para você quando você tiver um encontro verdadeiro com Cristo. Então, Deus começou a me dar uns nomes, eu não sabia o que era. Eu ia trabalhar e dizia: Giovana, eu acho que Deus falou comigo, olha isso aí. Aí ela dizia, ela me ligava: Fabiano, é nome de matéria-prima. Então acha onde é que tem, compra. E quando chegava a matéria, eu orava para perguntar para o Senhor: como que eu diluo, como que eu faço? A Nobrecar está em quase todo o território nacional. Estamos em alguns países, temos mais de 250 itens. E eu não estou falando porque eu sou bom, eu estou falando porque o teu pai é bom. Este homem por um tempo se conformou ser um mendigo. Essa identidade que foi afirmada a Bartimeu, ele adotou isso, ele carregava isso. Então este homem por um tempo ele se conformou ser um mendigo. Mas quando viu a sua oportunidade de mudar de vida, prestem atenção, não olhou mais para o que ele não tinha, ele olhou apenas para o que ele precisava. Há uma mudança de comportamento que eu e você precisamos ter. Não podemos mais olhar para as nossas dificuldades, para as nossas limitações. Vamos olhar para aquilo que nós queremos ser em Cristo. Isso faz toda a diferença. Esse homem foi ditado, foi falado, foi determinado que ele era um mendigo. E por muitos anos ele recebeu e viveu nessa identidade. Mas uma oportunidade mudou a história da vida dele. Eu não conheço todos que estão aqui. Eu não sei se você algum dia fez uma oração se arrependendo dos seus pecados e sendo macho mesmo, entregando sua vida a Cristo. Se você nunca fez isso, hoje no final desse culto é a sua oportunidade, como foi a minha e como são de tantos aqui. Aí de repente você fala o seguinte: mas por que eu preciso me arrepender em público? Por que eu preciso me arrepender em público e aceitar Cristo como meu Senhor em público? Porque Ele morreu em público por mim e por você. Ele estava ao olhar de todos para provar que Ele é o Senhor. E quando nós entendemos esse lugar, é a nossa oportunidade de transformação. Então há uma mudança de identidade. Aprendo com Bartimeu que precisamos chamar a atenção de Jesus e não dos homens. Ele ficou gritando e muitos queriam calar ele. Irmãos, sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos chamar a atenção dos homens. Nós queremos ser bom para os outros, mas dentro da nossa casa não somos bons. E isso não chama a atenção de Jesus. Não seja uma identidade falsa. Não seja um homem que não é verdadeiro dentro da sua casa. A verdadeira resposta de quem você é está dentro da sua casa. Lá constrói tudo. É de lá para fora, irmãos. Não adianta eu ser bênção na rua, amigo de todos, mas em casa eu não sou amigo de ninguém. Eu preciso converter da minha casa para o mundo. Isso faz toda a diferença. Então, para que eu possa chamar a atenção de Jesus e não dos homens, sabe o que eu entendo, irmãos? Lembre você quando você começou a estudar, lá na primeira série. Eu já me formei rapidinho, como eu falei para vocês. Quarta série estava bom para nós. Um empinado de bicicleta e tal. Mas lembra quando você começou a estudar, irmão? Tem um monte de colega lá, não tem? Mas por que você fez amizade com alguns? Você era amigo de todo mundo, ou melhor, colega de todo mundo, mas amigo de alguns. Você lembra disso? Sabe por quê? Porque nós conseguimos ser amigos de verdade com aquele que é parecido conosco. Então, se eu quero ser amigo de Jesus, eu preciso moldar o meu caráter todos os dias para ser parecido com Ele, que é referência, meu irmão. Se eu quero chamar a atenção dos homens, é fácil. Bajule alguém e você vai ter esse cara com você. Elogie alguém, exalte alguém. Mas para você ser amigo de Jesus, você tem que descer, meu irmão. Você tem que descer. Você tem que permitir que áreas da sua vida venham a morrer, para que você possa começar a ter a base da sua vida como o caráter de Cristo.
Irmão, só para vocês saberem, essa mensagem começou primeiro a bater em mim, tá? Então fica tranquilo que eu também fiz parte disso aqui. Sempre haverá uma construção. Se você quiser fazer uma camisa informativa de você, se eu for fazer uma camisa informativa de quem é o Fabiano, sabe o que eu colocaria aqui? Em construção. Nós sempre estaremos em construção, porque um dia o mundo nos contaminou. As consequências, nós precisamos nos livrar disso todos os dias. Eu preciso cuidar que quando o meu orgulho fala que eu estou pronto, fica muito perigoso para que eu possa cair e voltar para o final da fila. Processo na nossa vida é uma fila. Não existe dificuldades, não existe tempos ruins, existem processos que vão apontar para dois lugares: aprovação e reprovação. Então todo o processo eu preciso perguntar a Deus: Senhor, o que eu aprendo com isso? Eu precisei aprender. Quando a polícia rodoviária me parou, eu estava com alguns produtos, documento atrasado há alguns anos, e eu estava com muita gripe, eu estava sonâmbulo, e eu tentei ultrapassar um caminhão na curva, e o caminhão parou na polícia rodoviária. Eu sabia que eu estava errado, eu saí do carro meio sonâmbulo, pedi desculpa para o guarda e fui embora, pega o galãozinho. Aí o guarda mandou me buscar, e aí eu fui caminhando, assinei, ela ficou, e eu fui embora. Senhor, o que eu tenho que aprender? Lá na polícia rodoviária, o que eu tenho que aprender? Eu estava para cima do cemitério, o meu celular eu não conseguia ligar para ninguém, minha esposa com os telefones cortados, todos os carros que nós tínhamos com busca e apreensão, é o fim do fim. Aí ela foi na casa da minha mãe e me ligou: onde é que tu tá? Eu disse: me busca em tal lugar. Ela veio com um Peugeot que nós tínhamos, com busca e apreensão, documento atrasado, e eu fui para casa chorando. E eu dizia para ela: eu ainda acredito em toda a promessa que Deus tem para a minha vida. E eu quero perguntar para você: você esqueceu das promessas do Senhor? Como que você alimenta e lembra dela todos os dias? Fabiano, eu nunca tive uma promessa. Leia a Bíblia, tem várias promessas sobre a sua vida. O que você está fazendo com as promessas? É ela que nos sustenta, irmãos. Sabe, nós precisamos ser olhados pelo mundo como pessoas loucas, porque nós pisamos e depois Deus coloca o chão. É diferente. Eu já vi a minha empresa do porte que está. Não chegamos ainda onde chegamos. Eu já fui para fora do país contando moeda e andei lá como filho do Senhor. E sabe qual é o melhor? Todo lugar que eu piso, eu comunico o Senhor. Eu estava nos Estados Unidos, eu dei um curso no México, eu já fui para o Chile, eu já fui para a Itália, e vários lugares eles me perguntam: conte a história da sua empresa. E sabe o que eu conto? O que eu contei para vocês. Eu não quero nem saber se eles vão acreditar ou não. Essa é a minha verdade em Cristo. Nós precisamos comunicar a Deus com tudo que temos, somos e fizemos. Se você trabalha de frentista, cara, comunica a Deus. Eu lembro de um senhor, inclusive essa semana eu vi o genro dele, o seu Célio, fazendo camisa para nós. Bebia, incomodava em casa. Levei o homem para a igreja, ganhamos um homem para Jesus. Aí ele disse: eu preciso que tu fale com a minha filha, baixa uns negócios nela lá. Fechou, vamos lá. Fizemos um grupo, repreendemos demônio, manifestou um monte de diabo lá. Foi livre, liberta, ganhamos a família. O cara é polícia de trânsito. Aí ele fica no trevo mandando vir, e quando ele manda parar, ele pega do bolso um bilhetinho, ele faz a evangelização ali, meu irmão. Ele pega um bilhetinho e vai lá, ó, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. O guarda de trânsito, meu irmão. Quando eu vi aquilo, eu chapei dentro do carro, irmão. Não é chapar do mundo, tá? Eu disse: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de fazer parte disso. Eu ganhei esse cara para Jesus, cara. Ele está aqui no meio do trânsito, dando papelzinho. Se não fosse isso, por que viver? Não vale a pena, irmãos. Isso aí te leva a ter um sentimento
que não tem explicação. Aquilo que Deus confiou a você ser e fazer, talvez não seja parecido com o que muitos fazem. Não se repreenda por isso. Deus nos dá Jesus como modelo e usa a nossa essência para cumprirmos o nosso chamado, irmãos. Deus usou esse guarda de trânsito. Ele não é um cara que sorri muito, ele é assim, desse tamanho. Quando ele subia, meu Deus, se o documento estiver atrasado, já ficou ali. Mas Deus usa ele na essência dele. O que eu quero dizer para você? Eu acho que você não entendeu. Deus vai usar você na sua essência. Não tente ser parecido com ninguém. Eu preciso curar e converter a minha essência a Cristo. E é a partir dali que Deus usa você. Talvez quando eu me converti, eu tentava andar como meu pastor. Tudo bonitinho. E aqui a galera aqui é show, hein, pastor? Eu tentava falar como ele. Mas aí, um dia nós fomos fazer evangelismo na rua. O falecido Ivan, um irmãozão meu que me cuidou, que me ganhou para Jesus quando eu vim em Blumenau, ele faleceu esses dias. E ele me levou para a rua com ele. Ele disse: tu quer ver uma coisa louca? Quero. Nós vamos abraçar os mendigos e tu não vai sentir cheiro. Eu disse: tu é louco, cara? Eu sou todo nojento. Fica tranquilo. Abracei aquele bem fedidão e fui cheirar mesmo, porque eu sou metido, tem que perguntar e tem que ser. Cadê o cheiro, cara? E aí eu comecei a gostar de pegar esses moradores de rua, lavar no posto junto com ele, botar um sapato e levar para uma casa de recuperação. E chegar lá na casa de recuperação e dizer assim: galera, eu estou aqui porque eu acredito em vocês. Mas aí eu fui ver que o meu pastor não gostava disso. O chamado é outro, a origem é outra. Então Deus usa você na sua essência. Saiba disso, não é no seu jeito, é no jeito dele, mas naquilo que ele semeou dentro de você. Oh, aleluia. Quando Jesus nos ouve, ele sempre nos chama para perto. Você vai saber certinho quando as suas orações chegou a ele. Quando ele está ouvindo você, ele sempre vai te chamar para perto. Vai ter alguém que vai dizer assim, ó, como o pastor Kleber: rapaz, vai orar. Como é que eu ia orar como um homem desse, cara? Em 5 minutos eu já tinha orado até pela minha 5ª geração. Não tinha mais nada para falar. Mas sabe o que eu entendi, meu irmão? Eu entendi o seguinte: quando Jesus me ouve, ele nos chama para perto. Esse lugar de perto se chama secreto. Só que eu não entendia o que era o secreto. E um dia eu orando, Deus falou comigo que esse lugar da oração tem 2 lugares, irmãos: o lado de fora e o lado de dentro. E quando eu entrava nesse lugar e tentava orar, eu sempre estava do lado de fora, argumento e tal, ensinando Deus como fazer, trocando uma ideia, não, faz assim e tal. Mas um dia ele me pegou, meu irmão. E quando ele me pegou nesse lugar de oração, a minha oração já não era mais compatível com o que eu pensava, mas o que ele estava pensando. A palavra já se revelava e eu começava a entender a Bíblia como eu nunca tinha entendido. E eu entendi que ele me levou para um lugar espiritual. E nesse lugar espiritual, irmãos, tinha uma grande mesa. E nessa mesa tinha uma cadeira para mim, específica para mim. E eu vi nesse lugar essa mesa farta. E ele me levou e eu me alimentei desse lugar. E quando eu me alimentei, ele me devolveu de novo para o mundo real. E aí eu entendi que existem lutas que, se eu não tiver alimentado com aquilo que ele dá lá em cima, são lutas que eu estou sozinho. Eu entendi que esse lugar que eu orava, que era um lugar do lado de fora, só me levava a lugar raso. Eu nunca conseguia estar conectado em espírito e em verdade com ele. E talvez você fale o seguinte: mas eu não consigo. Eu vou falar para você: persista, continue, não leve coisas que vão distrair você, se esconda de tudo e de todos. Se for 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, faça ser um tempo de qualidade, irmãos. Sempre terá uma palavra nesse lugar.
Todo lugar que você entra com Cristo, sempre haverá uma palavra de coragem. Porque Deus sabe que muitas vezes nós somos covardes e queremos desistir dessa aproximação. Mas Ele visita o nosso interno e os nossos segredos. E agora eu quero mergulhar um pouquinho com você. Esse lugar de oração é um lugar de profundidade. E aí, meu irmão, Deus começa a visitar os nossos segredos. Deixa eu achar aqui que pulou tudo aqui. Quero que você não se distraia com nada. Mas eu sinto em dizer para você. Aliás, eu afirmo pelo que Deus ministra no meu coração. Há pecados escondidos, irmãos, que você precisa abrir a gaveta, se arrepender, pedir perdão e deixar. Se eu não tenho coragem de fazer isso com um homem, Deus começa a confrontar você lá no lugar da oração, porque Ele visita a sua intimidade. Sabe, muitos homens se tornam expert em ter pecados escondidos. Todo pecado escondido está apontando para a maldição sua e da sua geração. Todo pecado escondido limita você a você se sentir filho e sentar à mesa. Todo pecado escondido confronta todas as áreas da sua vida, inclusive as suas finanças. Então, Deus me pegou nesse lugar um dia e eu quis me libertar de todos eles. Para que eu vou carregar esse lixo? Porque são lixos. Então eu quero levar você a refletir, porque talvez existem pecados escondidos que nós nem nos lembramos, mas na mão de Satanás é uma oportunidade para confrontar você. Então você precisa pedir para que o Espírito Santo revele para você. E aí segura teu coração, meu irmão, que vai vir tudo para fora. Então se eu tenho pecado escondido, meu irmão, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar e eu preciso deixar. Porque se eu não fizer, ele vai até os últimos dias da minha vida e pode ainda confrontar a minha geração. Seja livre, irmãos. Seja livre, decida ser livre. Decida, é uma decisão, é uma escolha, é um posicionamento. Isso depende só de você. Sempre terá uma palavra de coragem nesse lugar. Bartimeu nos ensina a nós posicionarmos sem recuar e sim avançar com fé, crendo que já é. Bartimeu, ele é um exemplo de fé. Quando chamaram ele, ele não se levantou por uma possibilidade de ser curado. Quando chamaram ele, ele já se levantou como alguém curado. Ou seja, ninguém tirou a fé dele. Muitas vezes nós vamos orar por alguém, mas não cremos. Nós precisamos crer. Muitas vezes nós recebemos oração e não cremos. Nós precisamos crer. Bartimeu nos ensina que nós precisamos sim nos posicionarmos e não recuar, mas avançar como se já fosse, crendo que já é. Sabe, meus irmãos, quando eu estava lá vendendo o produto, né, porta a porta, Deus é tão bom, porque eu era tão orgulhoso que eu esperava que alguém viesse falar comigo da parte do Senhor melhor do que eu. Mas Deus usou gari, morador de rua, só para mostrar que Ele é Deus. E eu saía a vender, daqui a pouco, quando eu via alguém estranho vindo em minha direção, eu já tremia. E eu fui recebendo palavras, que Ele iria me dar receita, que nós iríamos alcançar nações, que o meu casamento seria restaurado, que a minha casa seria restaurada. Todas as palavras recebidas, eu já me comportava como se já fosse. Eu não andava mais como um fracassado, um vendedor inútil, passando dificuldade na sua casa. Não. Eu já me comportava como se tudo tivesse certo na minha vida. Mudança de mente, meus irmãos.
O que você entende da parte do Senhor para a sua vida? Como que funciona um chamado? O chamado é crer, irmão. Mas eu não sei fazer. Mas quem diz que Ele precisa das tuas habilidades? Porque se Deus precisasse das minhas habilidades para eu comunicar Ele a outras pessoas, não ia dar certo. Eu não tenho a habilidade dele, mas Ele coloca habilidades novas em mim todos os dias. E isso está para você. Isso é para você. Existem duas atitudes que me chamam muita atenção. Duas atitudes que afirmam que ele mentalizou e comunicou que já tinha recebido no mundo espiritual a cura. Porque imagine, ele está aqui cego. Quando ele se levanta, ele continua cego. Quando ele chega na frente de Cristo, ele continua cego. Mas ele teve duas atitudes que me chamam muita atenção e que eu aprendo com isso, que afirmam que ele já acreditou, ele mentalizou, e melhor do que isso, ele já comunicou para todo mundo que aquela identidade de mendigo tinha morrido e que ele não era mais um cego. Existem identidades que foram afirmadas para você que não tem nada a ver com a identidade que Deus já afirmou quem você é. Existem coisas de quando criança, palavras de maldições que recebíamos, como você não vai ser ninguém, nada dá certo na sua vida. São palavras que você precisa liberar perdão para quem enviou essa palavra. Porque em Cristo essas palavras não têm mais autoridade e não têm mais poder. Em Cristo é a palavra que Ele tem sobre a tua vida. Esse homem, ele comunicou, ele afirmou para todos que estavam, através do seu posicionamento. Tem algumas versões que fala que ele saltou. Uma questão que chamou a minha atenção. Tem versões que fala, quando ele foi chamado, a Bíblia fala que ele saltou. Mudança de comportamento, irmãos. Eu lembro do meu primo, se converteu, e ele contando para mim que ele achou um amigo dele do mundo. E aí estava conversando, e aí, como é que tu tá, Marcelão? Não, tá tudo bem, cara, agora eu sou crente. E ficaram as 2 horas conversando. E quando acabou a conversa, um amigo dele abraçou ele e disse assim: cara, que massa. Eu conheço alguns crentes, mas tu tá igual a nós, cara. Tu não mudou como esses caras. Ele entrou numa crise, irmãos. Não houve mudança. Ele só carregava um título. Então ele foi conversar com esse cara do mundo, e o cara do mundo disse: que legal, tu não é igual aqueles crentes, tu continuou sendo igual o Marcelo, que sempre foi. Mudança de comportamento, meus irmãos. Se você acredita quem você é em Cristo, caminhe como se já fosse, pense como já fosse, haja como se já fosse. Ele saltou, mudança de comportamento. E o que mais me chama a atenção nesse texto é quando a palavra diz que ele lançou sua capa. Quantas capas nós temos, irmãos, que nessa noite nós vamos decidir lançar fora. Quando eu estava lá em Manaus, que o pastor me chamou e me deu uma palavra que Deus mudaria a minha vida, que Ele me traria para a minha terra, sararia meu casamento e as minhas finanças, aquela capa de maldição, eu fiz exatamente como Bartimeu, eu lancei ela fora. Eu não pedi para ninguém segurar ela, que talvez eu iria precisar. A capa nessa época, ela apontava as pessoas que tinham deficiência. Então Bartimeu usava essa capa para que ele pudesse mendigar. Se ele não tivesse essa capa, ele não poderia estar ali. Essa capa protegia ele do sol, do calor. Essa capa era tudo que ele tinha e tudo que protegia ele. Mas quando ele foi chamado por Cristo, ele não pensou 2 vezes. Ele pegou tudo que ele tinha como expectativa, como adoração, talvez como idolatria. Ele pegou tudo que ele tinha e a Bíblia diz que ele lançou fora. Quantas capas nós precisamos lançar fora? Quantas crenças distorcidas? Ele renunciou àquilo que afirmava ele ser mendigo, se posicionando como filho, herdeiro, merecedor e vitorioso. Quando você é confrontado na amplitude espiritual, você precisa lembrar que você é filho,
que você é herdeiro, que você é merecedor e que você é vitorioso em Cristo. Fala isso para os teus problemas. Fala isso para as tuas adversidades. Todos os dias, repita isso até você acreditar. Jesus nos ensina com a pergunta: o que queres que eu faça? Temos que ser objetivos com Deus. E Jesus afirma: a tua fé te salvou. Então eu preciso entender que tudo começa a partir de mim, eu crendo quem Ele é. Porque se eu não crer quem Ele é e eu não tiver fé, nada acontece. Todos que encontram Jesus são curados, e a experiência nos conecta em espírito. Assim como não há cura sem milagres, não há experiência com Cristo que não me converta e me leve a seguir seus caminhos e abandonar os caminhos pecaminosos. Se eu ainda peco, se eu ainda erro, é porque eu não tive encontro com Ele. Em Cristo nos tornamos templo do Espírito Santo, mas é necessário crer para poder viver uma vida que agora não recebe apenas uma visitação, mas recebe a moradia do Espírito. Nosso comportamento e agir precisa comunicar junto com a nossa fé, precisa caminhar junto. Para viver o novo de Deus, precisamos identificar as capas que temos como amuletos, idolatria, as que querem afirmar uma identidade adaptada, e decidir largar, crendo que em Cristo Jesus somos uma nova criatura. E eu encerro aqui, irmãos. Eu quero aproveitar a oportunidade nessa noite e quero desafiar você. Nós estamos em homens, e o homem, ele tem que ter palavra reta, tem que ser um objetivo com ele. Você que nunca entregou sua vida a Cristo, você que nunca fez uma oração se arrependendo dos seus pecados e entregando o comando, o senhorio de Cristo, você entregando sua vida a Ele, você que nunca fez isso, eu queria que você levantasse suas mãos e eu quero orar com você nessa noite. Você que nunca fez, amém, amém, fique com a mão levantada, irmão. Você que nunca fez, eu quero... Jesus não chama covarde, Ele chama corajoso, porque Ele quer mudar tudo isso. Essa decisão mudou minha história, mudou quem eu era, tem apontado para quem eu sou e para quem meus filhos serão. É muito mais do que você, irmão. Essa decisão que um irmão levantou a mão, e você que está com vergonha ou que você que tem dúvida, essa decisão ela não muda só você, ela muda uma geração a partir de você, ela muda a vida de pessoas que vão encontrar você, muda a sua expectativa, seus sonhos, sua maneira de ser, a sua sabedoria. Então, se tem mais alguém que nunca fez isso, eu quero dizer que hoje é sua oportunidade. Assim como Bartimeu percebeu a vinda de Cristo, ele ficou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os homens tentavam calar, e talvez quem está tentando calar é o teu medo, tua timidez, mas ele insistiu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele teve um encontro, ele foi transformado, irmãos. Então, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa fazer o que Ele fez por você. Ele morreu por mim e por você, e Ele só espera você entregar sua vida a Ele. Tem mais alguém com essa coragem? Eu quero pedir a todos que levantaram sua mão, vir aqui na frente, eu quero orar com você. É posicionamento mesmo, meus irmãos. É com vergonha mesmo, mas é com razão, é com determinação. Eu fiz essa oração de confissão em uma igreja que estava eu e um bêbado, quando fizeram o apelo, amém. E tem mais, o Espírito Santo está movendo. Tem mais, tem mais, tem mais. Eu não sei o que deu com um bêbado, mas eu sei o que Deus fez em mim e tem feito todos os dias. Só que para fazer o que esses homens fizeram, tem que ter coragem e posicionamento. É dizer: chega, eu tentei até aqui do meu jeito, agora eu vou fazer do jeito do Senhor. Se tiver mais alguém, corra para cá e eu vou orar por você. Irmãos, eu quero dizer que, aliás, eu não quero dizer, a Bíblia diz que há festas no céu quando um filho se arrepende e volta para casa. Deus já está operando cura em vocês. É um Deus que liberta,
é um Deus que envia, é um Deus que transforma. E eu quero fazer uma oração com vocês, e eu queria que vocês repetissem comigo. Estamos de acordo? Estamos de acordo? Estamos de acordo? Vocês vão fazer essa oração, não é para a igreja, não é para o pastor, não é para mim, é diretamente para os céus, irmão. Porque essa oração mudou minha história. E eu queria que vocês repetissem, mas ouçam bem o que eu vou falar. E não falem apenas repetindo, mas falem entendendo aquilo que você está falando. Pode ser? Você vai orar assim comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor morreu e hoje está vivo. E nessa noite eu me arrependo de todos os meus pecados, e eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Aplauda o Senhor em pé, povo.